bem melhor que o do segundo colocado, o Felipe Massa. Massa da Ferrari fez 1:30.707. Só que o Massa deu apenas 7 voltas. Nós estamos apenas no início da segunda sessão de treinos livres. Eu falei da Ferrari, falei de Felipe Massa. Queria lembrar apenas que Felipe Massa foi atrapalhado por trânsito na sua última volta lançada. Massa vem agora para a pista. Terceiro melhor tempo, Sebastian Vettel, da BMW Sauber. Depois tivemos Lewis Hamilton, Jason Button. O Kazuki Nakajima fez o 6º tempo, David Coulthard o 7º. Kovalainen com o 8º tempo, Weber em 9º, Rubens Barrichello fez o 10º tempo. Falando em Barrichello, aí você vê o bonito novo carro da Honda, o carro ecológico da Honda. Barrichello fez o 10º tempo, portanto perdeu a disputa com seu companheiro Jenson Button. Felipe Massa venceu a briga interna na Ferrari, lembrando apenas que o Kimi Raikkonen não botou pneus de pista seca e não veio quando a pista estava secando, por isso o Kimi foi apenas o 19º colocado dos 22 pilotos que foram à pista. Teremos mais 1h28 de treinos. O comentarista do Sport TV, Lito Cavalcante, está comigo mais uma vez. Lito, o que você espera agora com pista seca? Você acha que agora vamos ter treino firme, treino forte durante 1h28? Boa noite, Lito. Boa noite, Luiz. Boa noite, espectador do Sport TV. Eu espero realmente que tenhamos, enfim, o começo da Fórmula 1 de verdade. Fórmula 1 2007. Já que o treino, a primeira sessão, não foi absolutamente indicativa do potencial de cada carro, pelo fato de ter começado com pista molhada, não sob chuva, mas com pista ainda bastante molhada. Ela foi secando durante o desenrolar da 1h30 da primeira sessão de treino, até que os 5 minutos finais, os pilotos finalmente entraram na pista com pneus de pista seca, e aí os tempos caíram em sucessão. Para se ter uma ideia, o primeiro a colocar o pneu, entre aspas, slick, foi o Marco Webber, de quem não está se esperando muita coisa nesse começo de ano, já que o carro ainda está muito imaturo, o RBR. Ele foi 5 segundos, imediatamente 5 segundos mais rápido do que o melhor tempo. Temos aí um problema já de O Raikkonen já deu uma fechada ali no Trulli. Trulli teve que dar uma segurada para não bater no carro do Nick Heidfeld. É um momento difícil de entender num piloto experiente como o Nick Heidfeld. Uma precipitação que não condiz com um piloto que pretende liderar uma equipe de altas pretensões como a BMW. Na primeira sessão de treinos, na primeira 1h30, o Kubica da BMW ficou de cara muito feia no box. Ele ficou acompanhando o treino. Agora ele vem para a pista. Agora Kubica vem para a pista. Ele foi o primeiro a sair, fez a volta de verificação com o seu carro, já que o carro que foi usado pelo Sebastian Vettel é um terceiro carro, não é o mesmo carro do Kubica, não é o mesmo carro do Heidfeld. O que a nova regra exige é que não haja no treino mais do que 2 carros da mesma marca, mas não quer dizer que seja o mesmo carro. Para você que estava com saudade do ronco dos motores da Fórmula 1, a Fórmula 1 está de volta. Essa é a Fórmula 1 2007 para você. Vamos com Jenson Button. Comparação do tempo do Button com o tempo do Fisichella. Segunda parcial do Jenson Button, companheiro de equipe de Rubens Barrichello. E agora com pista seca, Luiz, a gente vai ter realmente uma ideia um pouco mais clara do potencial inicial de cada carro. No molhado não foi realmente uma prova do que pode fazer cada carro, do que pode fazer cada piloto. Tá certo que isso ainda pode melhorar bastante ao longo do ano, os carros ainda não estão maduros. Massa já tem o melhor tempo, Lito, 1:29.393, Button faz 1:30.768. Ele saiu chateado por não ter podido responder o tempo do Fernando Alonso, faz agora 1:29.393, que ainda é um tempo fraco para a pista seca. Basta ver que o tempo do Alonso com a pista ainda um pouco úmida foi 1:29.214. Mas essa pista também ainda está verde, como se diz no jargão do automobilismo. Ela ainda não está emborrachada, ela ainda não atingiu o nível de aderência que deve apresentar até o domingo. Aí Liuzzi, Vintantonio Liuzzi. O tempo da pole position do ano passado foi de Jenson Button da Honda com 1:25.229. Bom, não precisa dizer mais nada. Tá certo que esse tempo não deve chegar lá,
por causa da guerra dos pneus, que já não existe mais. O ano passado era Michelin versus Bridgestone, cada um fazendo um pneu mais mole, mais aderente, para conseguir uma vantagem sobre a concorrência. Agora não tem mais concorrência, agora a Bridgestone é a única equipe a trabalhar, a fornecer pneus para a Fórmula 1. Outro que não esteve na primeira sessão de 1h30, Nico Rosberg. O alemão Rosberg, primeira parcial do Massa, 29.464, Massa tem o melhor tempo. Nessa segunda sessão, Massa fez 1:29.393, Lewis Hamilton 1:29.579, Giancarlo Fisichella 1:30.749, Button tem o quarto tempo, 1:30.768. Barrichello ainda não veio para a pista. Mas tem que aproveitar enquanto seu Lobo não vem, né? Porque Barrichello veio agora e tem o sétimo tempo. O Fernando Alonso ainda está nos boxes e é ele o homem a ser vencido. Por enquanto, o melhor tempo nessa segunda sessão é de Felipe Massa. Tempo da segunda parcial do Massa, 53.156. Massa acaba de melhorar seu tempo. Massa faz 1:28.582. Hamilton tem o segundo tempo, 1:29.579. Quer dizer, agora ele já está 7 décimos mais rápido do que foi o Alonso na primeira sessão. Tempo do Massa, 1:28.582. Média de 290. Velocidade de 290.4. É a velocidade mais alta do Massa. Que ainda deve melhorar. Bom, como a gente falou agora, né, Luiz? A pista vai melhorar bastante. Melhorando a aderência nas curvas, melhora, logicamente, a velocidade nas retas. Veja aí o alemão Rosberg, filho do campeão de Fórmula 1 em 1982, o finlandês Keke Rosberg. Deu uma balançada, teremos mais 1h22 de treinos. Você tem o ronco da Fórmula 1 de volta ao Sport TV. Treinos livres, sexta-feira na Austrália. Temos agora madrugada de quinta para sexta aqui no Brasil. Os carros andando ao vivo no seu canal campeão. Vamos com Alonso. Primeira parcial do Massa, 29.464. Alonso faz 29.878. São os pilotos que devem brigar pela pole position. Massa, Alonso, Raikkonen são os grandes favoritos nessa briga pela pole. Pelo menos se levarmos em consideração os tempos de testes de pré-temporada. BMW também andou muito forte na pré-temporada. No primeiro trecho ele foi 2 décimos mais lento do que o Massa. Então, história, vamos ver. Tá seu Lobo aí. Vamos ver se vai ter passeio no bosque ou não. Vamos na McLaren e Mercedes. Já passou um segundo acima. Alonso já passou um segundo acima. Redução curva para a direita. Vamos com o bicampeão mundial. Ele estreou na Fórmula 1 em 2001 no GP da Austrália, guiando uma Minardi. Agora o Hamilton está com o segundo tempo, 1:28.760. Massa, Hamilton, Heidfeld. Aí você vê Ron Dennis, Flávio Briatore, os grandes nomes do paddock, ligados, de olho nos monitores. Agora, o tempo dessa volta do Alonso deve ser comparado com aquele 29.3 que o Massa fez. Porque a primeira volta dele, a segunda volta do Massa que foi bem mais rápido. Ou seja, o pneu de pista seca precisa atingir uma temperatura mais elevada para atingir o máximo de sua aderência, na faixa entre 80 e 100 graus. Eu falava dos testes de pré-temporada, quem mais rodou foi o Kovalainen. Ele fez 8.469 quilômetros. Lewis Hamilton rodou 7.497. O Felipe Massa, 7.380. Os três que mais rodaram. O time que mais rodou, a Renault. Renault fez 20 mil quilômetros e 99. Depois nós temos a McLaren com 19.440. A Honda com 18.820. E depois a BMW com 18.615. Vamos com o Kimi. Kimi guiando a Ferrari. Exagerou o Kimi. Foi lá fora. Acelerou fundo. Pé pesado de Kimi Raikkonen. E ele faz o segundo tempo. 1:28.634. Massa tem o primeiro. 1-0 Brasil. Esse jogo tem 17 etapas na temporada. Estou falando apenas das corridas. Estamos vendo hoje a primeira sessão de treinos. Mas também vamos esperar agora a segunda volta do Kimi Raikkonen. A primeira volta dele, que foi essa,
foi mais rápida que a primeira volta do Massa, mas também já pegou a pista com um pouquinho mais de borracha, porque todos estão usando o pneu mais macio, que é o pneu que vai emborrachar mais rápido a pista ali. Dá para ver a marca, Luiz. Lembrando que todos os pilotos são obrigados durante a corrida a usar pelo menos um jogo duro, um jogo macio. O jogo macio tem uma marca branca, tem uma bolinha branca, que dá essa... Quando o pneu está rodando, a gente tem uma sensação de uma listra. É, exatamente, ali bem perto do aro da roda. Segunda parcial de Rosberg em relação ao tempo de Massa, ele passa quase um segundo acima. Vem todo mundo para a pista, tá todo mundo ganhando no gás. Falei da pré-temporada, dei algumas quilometragens, mas é início de temporada. Os pilotos querem aproveitar ao máximo essas 2 sessões de 1h30, totalizando hoje 3 horas de treinos. É, exatamente para poder adaptar o melhor possível o carro às características da pista. Elito, se nós lembrarmos das últimas 2 temporadas, pontuar e pontuar bem nas primeiras provas tem sido decisivo no campeonato. Então é muito importante. Vamos com o Kimi mais uma vez. Você vai vendo a tocada do finlandês agora na Ferrari. Olha só, foi lá fora. O que eu falei, exagerou, acelerou. Guia forte Kimi. Tem uma briga muito pesada com o Felipe Massa dentro da equipe. No ano passado, a corrida de Schumacher terminou no muro desta curva. Aliás, Luiz, o Chris Dyer, que foi o engenheiro do Michael Schumacher na Ferrari, é agora o engenheiro do Kimi Raikkonen. Ele fez uma comparação, não uma comparação, mas fez uma pequena análise desse primeiro contato que ele teve com o Kimi Raikkonen. Falou, olha, é um piloto mais quieto, fala menos do que o Schumacher durante a corrida. Eu acho que vai falar bastante menos frequência. E uma coisa ele tem, ele dirige sempre nos 110%. Felipe Massa tá guiando muito. Felipe Massa bate o seu próprio tempo. Melhor volta para Felipe Massa, 1:28.111. 1:28.111. Quase meio segundo melhor que o Alonso. Alonso tem o segundo tempo. 1:28.591. Barrichello tem o 9º tempo no momento. E o melhor é que ele está bem mais rápido que o Raikkonen, que está com 1:28.634. É muito importante na Ferrari um piloto se estabelecer melhor do que o outro. Porque, como se sabe, durante anos a Ferrari deixou isso claro, a política dela é, a partir de um certo momento do campeonato, que vai ser mais ou menos lá pela 12ª corrida, o piloto que estiver com maior chance de chegar ao título vai receber a prioridade que o Michael Schumacher recebia sobre os outros pilotos. Aí o polonês muito veloz, Robert Kubica, um dos bons nomes do ano passado, foi piloto de testes, era uma das grandes estrelas dos treinos de sexta-feira, acabou ganhando a vaga de titular e fazendo um bonito, hein? Sem dúvida, ele está sendo obrigado a readaptar, a modificar o estilo de pilotagem mais agressivo no volante, porque os novos pneus da Bridgestone, como não tem mais concorrência, a Bridgestone está fazendo 4 tipos de pneus, tá certo? Para o longo de toda a temporada, escolhe 2 tipos com durezas diferentes para cada corrida, mas todos eles são mais duros do que os do ano passado. Sendo mais duros, eles perdem a aderência mais fácil. Então aqueles golpes de volante que ele usava, que o Fernando Alonso usava, já não são aceitos. Então eles vão ter que adotar uma pilotagem mais suave, mais limpa, mais no estilo Jenson Button. E que vai contra o estilo do Kubica. Vai contra o estilo do Kubica, vai contra o estilo do Alonso, vai contra o estilo do Raikkonen. Mas vai contra o estilo do ano passado. Todos eles têm mais do que capacidade para se adaptar. Agora, resta ver se com isso eles não vão perder também um pouco da sua agressividade. Kubica nasceu em Cracóvia, piloto de apenas 22 anos. Ele disputou 6 corridas e marcou 6 pontos. Vamos com o Kubica. Ainda temos mais 1h15 de treinos pela frente. Parcial número 2 de Schumacher. Schumacher não, olha o hábito, Lito. Normal. Felipe Massa. 7 títulos. Schumi dominou, pulverizou todos os recordes, mas Schumi está aposentado, é Felipe Massa. Olha, desse pecado você está absolvido. Não há a menor dúvida. Felipe Massa tem o melhor tempo. Tempo do Felipe, 1:28.111. Alonso, segundo tempo, 1:28.591. Raikkonen, o terceiro, 1:28.634. Lewis Hamilton, o quarto, 1:28.760. E olha a BMW, Heidfeld tem o quinto tempo. Kovalainen com a Renault, o sexto. Vamos ver agora para onde vai. É um STR do Scott Speed. Scott Speed, piloto americano.
Como eu falei na primeira sessão de treinos, apesar de americano, a carreira dele foi construída no automobilismo europeu. Mas, Luiz, vamos ver agora quanto vira o Kubica, porque está se confirmando a hierarquia estabelecida nos treinos de pré-temporada. Ferrari do Massa, McLaren do Alonso, Ferrari do Raikkonen, McLaren do Hamilton, BMW do Heidfeld. Agora resta ver o Kubica. Kovalainen com Renault. Kubica entra em sétimo. Atrás do Kovalainen, depois o Fisichella com Renault. Nono, o Jenson Button e décimo Rubens Barrichello, ambos de Honda. Tá até agora se confirmando o que aconteceu na pré-temporada. Exatamente. E a briga Button-Barrichello continua. Button em nono, Barrichello em décimo. São os dois pilotos da Honda com tempos próximos. 1:30.768, aliás, muito próximos. 1:30.785. Separados por 17 milésimos de segundo. Isso não dá para se medir, é muito menos que um piscar de olhos. Vamos ouvir o rádio de Nico Rosberg. General balance is relatively oversteery. A bit of a warm-up issue in the rear, but I think the track is quite poor also, and generally quite a lot of oversteer, especially on entry also to corners, and that's the main thing. Tá traseiro o carro do Nico Rosberg. Essa é uma tendência que está sendo induzida pelos pneus, quer dizer, na maioria dos carros, pelos novos pneus Bridgestone. Os pneus dianteiros têm mais aderência, a traseira tem descolado em muitos carros. Para alguns carros, por isso também, alguns carros modificaram, olha aí, Nelson Piquet. Nelson Ângelo Piquet, piloto de testes da Renault. E um dos preferidos agora, já está ali. O Afangatê agora do... Está à direita do chefão. Tá certo, está bem colocado, está no lugar certo. Mas alguns carros, Luiz, que tinham a tendência de sair de frente, estão sendo corrigidos por isso. Alguns carros previram essa dificuldade com a traseira, daí a Ferrari, que aumentou bastante a sua plataforma, a sua distância entre eixos, também a BMW. Agora o fato é que o carro induz realmente, os pneus induzem realmente a maioria dos carros a sair de traseira. Vamos com o Giancarlo Fisichella. Nós vimos o Nelsinho. O Fisichella começa a temporada muito pressionado, um piloto já bastante questionado dentro da equipe há algum tempo. Com a saída do Alonso, teoricamente ele passa a ser o primeiro piloto que já disputou 177 GPs, tem 3 vitórias, 3 poles, mas vem muito pressionado, precisa de bons resultados no início da temporada. No momento ele está na frente do Kovalainen, ele tem o 6º tempo, o companheiro de equipe, o Kovalainen tem o 8º tempo no momento. Vamos na volta de Giancarlo Fisichella, o físico, salário anual de $4 milhões. Ele foi 7 décimos mais rápido que o Kovalainen até agora. O que não é pouco, o Kovalainen é um piloto rápido. Mas o Fisichella é também extremamente rápido, extremamente habilidoso. O problema dele é psicológico. E ele costuma ser muito rápido nessa volta, uma volta lançada. É um piloto bom de treino. E venceu aí em 2005, fez uma belíssima corrida também aí o ano passado. Caiu para último, chegou na 5ª colocação. Vamos com o Rubinho, vamos com o Rubens Barrichello da Honda. O problema é que ele sempre foi mais rápido que seus companheiros de equipe. E quando ele chegou na Renault e pegou o Alonso, ele não resistiu à categoria. Psicologicamente, ele sucumbiu à presença do Alonso. Exatamente, a autoconfiança dele foi pro vinagre. Vamos ver o tempo de Rubens Barrichello. A Honda teve problemas na pré-temporada. Não apresentou o rendimento que se esperava da Honda. Para uma equipe do porte da Honda, o carro pode ser modificado. Já a suspensão dianteira pode ser modificada para a próxima etapa. Vem Rubens Barrichello guiando em Melbourne. E toda a aerodinâmica também vai ser nova já para a segunda etapa. Portanto, pontuar para a Honda na Austrália já está de bom tamanho. O Barrichello e o Button deixaram bem claro que eles não acreditam que consigam largar entre os 10 primeiros e que vão correr para marcar pontos. O carro não é rápido em uma volta só, mas é um carro consistente. E o motor é sabidamente um dos mais fortes da Fórmula 1. 8º tempo para Barrichello. Rubens Barrichello faz o 8º tempo. Treinos livres na Austrália, você acompanhando ao vivo no Sport TV. Toda a emoção dos roncos da Fórmula 1. E o Honda ronca alto, ronca bonito. O motor tem limite de 19 mil giros. Como os motores já estavam girando acima disso, não acredito que a gente vai ver muita quebra de motor, Lito. Dificilmente, Luiz. Eles foram redimensionados, mas mesmo assim ainda vão trabalhar com certa margem de segurança. Temos mais 1h10 de treinos. Vamos com Anthony Davidson, piloto da Super Aguri, um que conhece muito bem as coisas da Honda. Foi piloto de testes da Honda e continua guiando um carro com o motor Honda. Apesar de ser uma face, um nome
extremamente familiares na Fórmula 1. É um piloto que fez apenas 3 grandes prêmios. Mas é sem dúvida um piloto muito valioso para a equipe, como é Alex Russell, também um ex-piloto de testes para o Williams. Russell foi 5 anos piloto de teste da McLaren, foi comprado a peso de ouro pela Williams no ano passado para ser seu piloto de testes, era também uma das grandes estrelas das sextas-feiras e agora foi promovido à titularidade numa vaga deixada pelo Marco Webber, que se mudou para a RBR. Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Segunda parcial do Felipe Massa, 53,039, do Davidson, 55. Passou acima de 55, Anthony Davidson. Piloto inglês de 27 anos. Como o Lito falou, correu 3 GPs, não marcou nenhum ponto. Ele durante a corrida é que deve estranhar mais. Durante os treinos tudo bem, mas na hora de disputar espaço com os outros carros é que ele vai sentir a falta de hábito de não estar correndo há muitos anos. O carro da Super Aguri é um carro muito novo, foi para a pista na quarta-feira. Aí Adrian Newey, projetista famosíssimo. Grande estrela. Agora ele é o projetista da RBR e, por consequência, da STR. Aliás, um problema que vai dar ainda que falar bastante nesse fim de semana. Mas já houve essa situação com Ferrari e Sauber. Não é uma situação nova na Fórmula 1, Lito. Mas uma coisa é ser com a Ferrari, outra coisa é ser com a RBR. Agora, o Kovalainen tem o 9º tempo, Button no 10º. Isso se explica pelo Pacto da Concórdia. Cada equipe tem que produzir seu próprio carro. Não pode ceder os direitos intelectuais para outra equipe. Para contornar o espírito dessa lei, a RB, a empresa dita matriz proprietária da RBR e da STR, fez uma terceira empresa, RB Technologies, que é ela que faz o projeto. Então a RBR vai lá e compra o projeto feito pelo Adrian Newey para seu carro. Aí o Adrian Newey faz a implantação do motor Renault, que é o motor da RBR, desse carro aí. E para a STR vai lá e compra também da RB Technologies esse é Sebastian Vettel. Preste atenção, vai ser uma estrela na Fórmula 1. Vai lá e compra o seu projeto para sua equipe, que vai usar o motor Ferrari. E o Adrian Newey desenha a implantação do motor Ferrari. Quer dizer, é usar o texto da lei para contornar o espírito da lei. Isso vai dar pano para manga, porque a Spyker está prometendo levar isso para a Corte Europeia. Vamos ver o que o Kubica fez. Foi lá fora, passeou. Ele não fez a primeira sessão de treinos de 1h30. Ficou de cara amarrada o tempo inteiro. Com bastante razão, já que ele é um piloto titular e perdeu tempo de pista para um piloto que é um novato que, por mais que a BMW esteja criando, né, investindo no Sebastian Vettel, que sem dúvida vai ser uma estrela da Fórmula 1, o Kubica é um novato na Fórmula 1. Faz a sua estreia na Fórmula 1. Considerado por muitos um prodígio, o inglês Lewis Hamilton, guiando a McLaren. Massa tem o primeiro tempo, Kubica tem o segundo tempo no momento. Massa, Kubica, Alonso, Raikkonen, Hamilton tem o 5º, Heidfeld o 6º. Barrichello tem o 8º tempo. Barrichello é o 8º, Button é o 11º. Essa é a briga interna da Honda que a gente acompanha para você. No momento, Barrichello melhor do que Button. E o Kubica em segundo e o Heidfeld em sexto provam claramente que a BMW deu um salto de qualidade invejável. Vamos com David Coulthard, piloto da RBR. Experiente David Coulthard. Foi contemporâneo do Rubinho na Fórmula 3 inglesa, brigou com o Rubinho na Fórmula 3 inglesa. Piloto de muita experiência. Aliás, falando em experiência, o piloto que mais guiou na Fórmula 1 foi Riccardo Patrese, de 77 a 93. O italiano Patrese fez 256 GPs. Michael Schumacher fez 249 e Barrichello 233. Vamos com Kimi. Essa é a briga boa, a briga da Ferrari. Massa contra Kimi.
Kimi Raikkonen, da Ferrari. Piloto contratado a peso de ouro para substituir Michael Schumacher. É um piloto de guiada acimíssima da média, é sem dúvida, em termos de velocidade, o grande rival do Alonso e a grande ameaça ao Felipe Massa dentro da Ferrari, mas ele carece do apreço ao lado técnico. Ele não é um piloto de se dedicar horas a fio a reuniões com os engenheiros, como era o seu predecessor, Michael Schumacher. Isso não se sabe como vai ecoar dentro da Ferrari. Michael Schumacher era aquele cara que no dia de folga ligava para Maranello e falava: olha, eu tô a fim de dar umas voltas, prepara aí que eu vou. E não havia teste que não se encerrasse com o telefonema dele, caso não fosse ele o piloto a testar, para falar com o engenheiro, para falar com o piloto, para saber opiniões, para saber sensações, para saber como foi o teste. Nunca houve na história da Fórmula 1 um piloto, fora Ayrton Senna, tão interessado quanto Michael Schumacher. E por isso que os dois foram os dois maiores da fase moderna da Fórmula 1. Vamos ver os metros finais da volta do Kimi. Tempo de Massa 1:28.111. Felipe Massa com o melhor tempo até o momento, 27:28, 1:28.759. Felipe meio segundo, mais de meio segundo mais rápido do que o Kimi. O próprio Kimi já virou mais rápido que isso, ele já virou 1:28.634. Massa, Hamilton, Kubica, Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Fisichella, Barrichello em oitavo. Os 8 mais rápidos até o momento. Tá todo mundo na pista, todo mundo guiando forte em Melbourne, buscando o melhor ajuste para a corrida, para os treinos oficiais. Aí o Fisichella. Aí o romano Giancarlo Fisichella, o físico. Fisichella, ao longo da sua carreira, marcou 246 pontos, com 3 vitórias e conseguiu 3 pole positions. Essa é a Fórmula 1 que você acompanha aqui no Sport TV, são os treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália. Campeonato Paulista para voltar à zona de classificação do Paulistão. O São Caetano precisa vencer o América, sábado, 5:30 da tarde, ao vivo no Sport TV, tem São Caetano e América. E em seguida, troca de passes. 1 hora e 1 minuto de treino ainda pela frente. Treino tá bom, hein, Lito? Bastante bom. Os carros estão começando a evoluir, começando a melhorar. A pista também está começando a ganhar um pouco mais de aderência. Os tempos vão cair bastante. E agora o Fernando Alonso acaba de registrar o melhor tempo no primeiro trecho, com 29 segundos e 2 décimos. Tempo do Felipe no primeiro trecho era de 29,6. Já tinha sido superado pelo Lewis Hamilton com 29,4, pelo Kubica com 29,5 e foi também pelo Raikkonen 29,5, Raikkonen 29,4. Não é o forte dele, não estava sendo o primeiro trecho, não. Aí Kovalainen, uma das novidades da Fórmula 1. Veloz, jovem, olha, audacioso e ambicioso. Luiz, nessa curva deu para ver a dificuldade que a Renault está tendo de se adaptar aos pneus Bridgestone, ela que era a preferida da Michelin até o ano passado. O carro do Kovalainen começou a curva saindo de frente, depois no final da curva, já depois da tangência, começou a sair de traseira. Quer dizer, é um comportamento doentio do chassi, não está bom, não está absolutamente bem adaptado aos pneus. Vem aí Kovalainen na sua volta, 1 hora de treinos pela frente. Massa, Hamilton, Kubica, Alonso, Raikkonen, Fisichella. Alonso com o melhor tempo no primeiro setor, Alonso com o melhor tempo no segundo setor. Vem temporal por aí. Alonso deu apenas 7 voltas, ele está na pista, faz 1:28.040. 1:28.040. Massa tem 1:28.111. Diferença de 0,071, 71 milésimos de segundo, separando os dois protagonistas desse início de temporada da Fórmula 1. Como, aliás, já se esperava. Nós vamos acompanhando a Renault na pista. O melhor momento da Renault na Fórmula 1 foi em 2005, quando a equipe foi campeã de pilotos e de construtores. A Renault perdeu o campeão Alonso, que foi para a McLaren, inclusive levando o número 1. E tem o melhor tempo no momento. E ele explicou essa mudança, dizendo que o desafio agora era ser campeão com uma outra
com a outra marca, com a outra equipe. E se ele conseguir isso, Luiz, ele vai ser, além de Juan Manuel Fangio, vai ser junto com o Juan Manuel Fangio, os 2 únicos pilotos no mundo a serem campeões em anos seguidos por marcas diferentes. A série super vitoriosa do Schumacher foi de Ferrari, anteriormente ele tinha 2 títulos de Benetton. E se ele for campeão nesse ano também, ele vai ser o 3º piloto a ter 3 títulos em sequência. Antes dele teve Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. Ou seja, ele já está se estabelecendo no Olimpo, no panteão da história da Fórmula 1. Vamos com a volta do Kovalainen. A Renault, desde 77, está envolvida com a história da Fórmula 1, com o motor turbo. História importante da Fórmula 1 passa pela Renault. Sem a menor dúvida, é uma das grandes marcas, mas nesse ano está tendo bastante problemas exatamente com a adaptação aos pneus Bridgestone, inteiramente diferentes, tanto em forma, quanto em construção, quanto em composição, dos Michelin que ela usou até o ano passado e que era a sua principal qualidade. Vamos ao rádio de Ralf Schumacher. I'll wait for DJ to see what the cars are doing, and then I'll come back to you. Esse é o box da equipe Toyota. É uma novidade também, piloto alemão Sutil. Pai uruguaio, mãe alemã, pais músicos, ele piloto de Fórmula 1. Para ser piloto, ele abandonou uma carreira promissora como um jovem pianista clássico, chegou a fazer alguns concertos. E olha, Luiz, um pianista é um trabalho de extrema persistência, extrema concentração, tem muito a ver com automobilismo. São qualidades muito exigidas de um piloto de Fórmula 1. Barrichello tem o 9º tempo no momento. Barrichello com o 9º tempo. Alonso é o primeiro, Massa o segundo, Hamilton, Kubica, Raikkonen, Fisichella, Heidel, Button passou Barrichello. Button em 8º, Barrichello em 9º. Diferença ainda inferior a 2 décimos entre os 2 pilotos. Ainda temos 57 minutos de treino pela frente. Liga Nacional de Futebol Feminino. Nessa sexta você acompanha as 2 semifinais ao vivo no Sport TV. 6h30 tem Saad Botucatu e na sequência o Santos joga contra o Sete Caxias. Esse piloto é rápido, é veloz, é importante para a Fórmula 1. Durante muito tempo desenvolveu carros, foi piloto de testes 5 anos seguidos. De novo é titular, Alexander Wurz. Piloto austríaco, 33 anos, mais de 50 grandes prêmios. A última vez que ele correu, ou a única vez que ele correu desde que ele passou a ser piloto de testes, inicialmente pela McLaren, foi em 2005, substituindo o Juan Pablo Montoya no Grande Prêmio de San Marino, e voltou com um belo 3º lugar, foi ao pódio, Luiz. Lembrando que a estreia do Wurz na Fórmula 1 foi com a Benetton em 97. Ele já disputou 53 GPs, tem 32 pontos marcados. Estreou no GP do Canadá em 97, guiando uma Benetton. E logo depois, no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, garantiu um belíssimo 3º lugar, subiu ao pódio e causou sensação. Daí para frente não conseguiu dar continuidade, porque foi vítima do preconceito contra a sua altura, ele que tem 1,86 m. Mas olha, aí o talento dele foi maior do que a estatura até agora. Vimos ali o Massa. Vamos com Christian Albers, piloto holandês, nascido em Eindhoven. Agora o piloto da Spiker. O problema de trânsito, nenhum piloto gosta, mas acontece com todo mundo e é mais do que normal. Ainda teremos 55 minutos de treino pela frente. A Fórmula 1 de volta. Fórmula 1 2007. Vamos com Jarno Trulli. Lembrando que já falamos na primeira sessão de treinos, a Toyota tem enfrentado muitas dificuldades. São 2 equipes com bastante potencial financeiro, bastante potencial tecnológico, mas esbarra exatamente nessa diferença cultural que você citou, Luiz. Vai vendo Jarno Trulli. Trulli andou bastante na pré-temporada, ele fez 6.249 quilômetros. Mas é pouco, considerando que foi o primeiro carro a ficar pronto. Então é pouco para o que se esperava. O carro teve muito e andou pouco, Luiz, não é porque ele foi um pouco a pista não. Foi porque o carro quebrou muito. Só mesmo depois do teste
do Bahrein. Eles foram para Jerez, tiveram 2 dias de teste lá, pista exclusiva para eles, ele, o Túlio e o Ralf Schumacher. E eles saíram da pista satisfeitos, dizendo que andaram bastante e teriam resolvido pelo menos os problemas de resistência do carro. Vamos ver daqui para frente o que acontece, mas o carro não parece bem nascido. Olha o Albers. Ele é muito habilidoso, Luiz. É porque ele segura bem, né? Ele tem muito bom controle do carro, mas o carro é ruinzinho que é danado. Olha, tem motor Ferrari, mas mesmo assim é o principal candidato às 2 últimas vagas do grid, e se chegar nas corridas, dificilmente vai ser em posição melhor do que a última. Ferrari vai trocando o bico do carro do Kimi. Vai mexer provavelmente em barra estabilizadora. Barrichello tem o 9º tempo, depois Weber, Kovalainen, Rosberg, Sato, Coulthard, Ralf Schumacher e Wurz. Davidson é o 17º, Trulli o 18º, Sutil 19º, Liuzzi o 20º, depois Speed e Albers. E o problema do Albers é que o Sutil, com o mesmo carro, e um estreante com menos experiência do que ele, está em 19º, com 1,31,108, e o Albers está em 22º, com 1,32,910. E não é por falta de voltas, não. Se o Sutil já deu 19, o Albers já deu 15. Piloto reconhecidamente rápido, para muitos o melhor piloto japonês que a Fórmula 1 já teve, Takuma Sato. Já disputou 69 GPs e marcou 40 pontos. É piloto da Super Aguri, Takuma Sato. O japonês nasceu em Tóquio, tem 30 anos. E tem como característica nunca ter corrido de kart, Luiz. Que é raríssimo, né? Raríssimo. O último piloto que chegou à Fórmula 1 que não correu de kart antes do Takuma Sato é o Ed Irvine, cujo histórico não recomenda esse tipo de carência na formação. Super Aguri, a equipe do Aguri Suzuki. Ele aí. É o Sutil, piloto da Spiker Ferrari. Aguri Suzuki, que era da 2ª geração japonesa, hoje já estamos na 5ª ou na 6ª, ou na 5ª e na 6ª, porque depois do Takuma Sato está chegando aí o Kazuki Nakajima, que se viu aí com um belíssimo 6º lugar na primeira sessão de tênis, correndo pela Williams, uma equipe discreta. Filho do inesquecível para nós brasileiros, Satoru Nakajima, o companheiro do Senna e do Piquet. Pioneiro do Japão na Fórmula 1. Você vai acompanhando os treinos. Vamos mais uma vez com o Button. Treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália. Jensen Button. Você vai vendo o estilo de tocada do Button. 5ª marcha. 6ª. Carro belisca ali os 19 mil giros. 7ª marcha. Freada. Reduções. Segunda marcha. Reduziu para a 2ª. 3ª. Vamos na tocada de Jensen Button. 4ª. 5ª. Ele é muito delicado. Você vê que a freada dele é um pouco mais longa, mas ele larga o freio um pouco mais cedo. Ele entra com muita velocidade nas curvas e ele é suave no volante. Poucos movimentos. Retomada de giros é impressionante. Vem de 12 mil para 19 numa rapidez impressionante. Fórmula 1. Categoria máxima do automobilismo mundial. Jensen Button tocando a Honda, você acompanhando. Você curtindo a tocada do inglês. 7ª marcha. Reduções. Ele vem para a 2ª mais uma vez. Curva para a direita. Corrige a trajetória. Tome potência. 19 mil giros. Depois 17, 16, 17, 18, quase 19. Volta 14 mil. Vem no acelerador, aceleração plena, ele dá uma beliscada, dá uma bombeada no acelerador. Deu para ver o carro saindo traseira na entrada da curva, Luiz. É disso que eles se queixam. O carro é imprevisível na entrada de curva. Por isso o pacote aerodinâmico vai ser trocado já para a próxima etapa da Fórmula 1. E o Barrichello acompanha. É exatamente isso. O que se constatou até agora é que há um desequilíbrio aerodinâmico entre frente e traseira. E para corrigir isso vai ser preciso trocar até a suspensão dianteira, que tem influência direta na possibilidade das formas aerodinâmicas. Piloto da Super Aguri, Takuma Sato.
também achando o caminho, corrigindo. Também um carro bastante traseiro na entrada das curvas. Bom, é a tal história. Esses carros são parentes. Esse carro da Super Aguri é o carro do ano passado da Honda, revisto e melhorado. O mesmo motor, o mesmo câmbio, são parentes próximos. Para sua melhor identificação, o carro da BMW é o carro branco e azul. Da Williams é azul e branco. Boa diferenciação. É ligeiramente sutil, mas é por aí. Predomina o branco na BMW. Na BMW predomina o branco, na Williams o azul. As cores são idênticas, mesmo tom de azul. Pela frente os carros são bem parecidos. Ou então pela velocidade, né? O da BMW é um pouco mais rápido. É verdade. Da BMW está andando mais desde a pré-temporada. Nós temos no momento Alonso em primeiro, Massa em segundo, Hamilton em terceiro, Kubica em quarto, Raikkonen em quinto, Fisichella em sexto, Heidfeld em sétimo, Button em oitavo. Olha o Sato em nono. Takuma Sato em nono, Barrichello em décimo. Super Aguri andando na frente da Honda. Sato na frente do Barrichello. Button, Sato e Barrichello, oitavo, nono e décimo. Depois aparece o Anthony Davidson na 13ª posição. Sem dúvida um salto de qualidade enorme da Super Aguri. Vamos com o Nick Heidfeld. Esse é um carro a ser observado esse ano. O carro da BMW é veloz. Teve um pequeno problema de confiabilidade, aparentemente já corrigido. Tudo leva a crer que sim. Nick Heidfeld, na comparação com o tempo de Fernando Alonso. Segunda parcial do Alonso, 52.740. Esses problemas que a BMW teve, a Ferrari também teve no começo, é típico de carro novo. No carro novo, quando você projeta a aerodinâmica, você calcula a área de ar que é necessária para a refrigeração do motor. Então você faz a entrada de ar dos radiadores em cima disso. Mas tem outras peças, como bobina, a parte eletrônica, que não são muito bem, não dá para se medir exatamente quanto calor eles vão suportar, que começa a dar problema, mas essa correção é de um dia, como aconteceu com a Ferrari, como aconteceu com a BMW também. Chamado erros de juventude. Melhor tempo no momento do espanhol da McLaren, Fernando Alonso. Aliás, dos pilotos inscritos para essa temporada da Fórmula 1, quem mais venceu foi o Alonso. 15 vitórias tem o Alonso, David Coulthard tem 13 vitórias, Barrichello e Raikkonen tem 9 vitórias, 9 vitórias cada. Poles, Alonso também tem mais, 15, Barrichello tem 13, Coulthard 12. Voltas mais rápidas, Raikkonen tem 19, Coulthard 18, Barrichello 15. Vamos de Ferrari de novo, vamos de Felipe Massa. Eu quero ver que pneu que ele está usando, Luiz. Ele está usando pneu duro. É o que me parece. Não estou vendo marca. Não, agora eu estou em dúvida. Mas me parece que tem menos uma lista branca do que o outro. Vamos ver pelo tempo dele também, que a gente já vai ter uma informação clara. Primeira parcial do Massa. Quase um segundo acima. Ele vem na sua primeira volta, Felipe Massa. Isso indica que ele está usando o jogo de pneus duros. Mas eu acho que não, viu, Luiz? Acho que aquela mancha branca ali é o círculo. É um círculo que diferencia. É um círculo de 3 centímetros de diâmetro branco, que sugere uma linha em movimento. Mas agora não dá para ver exatamente se ali é a marca Bridgestone escrita em branco ou se é essa. Vamos ver se no slow a gente consegue ver. A gente teria que ter o parâmetro de ver os dois um ao lado do outro parados. Coulthard passeando pela grama. Essa é a Fórmula 1 de volta ao Sport TV, você acompanhando ao vivo os treinos livres ao experiente escocês David Coulthard. Luiz, pelas novas regras, na sexta-feira cada carro recebe 4 jogos de pneus para a pista seca. 2 macios e 2 duros. E esses pneus não adianta economizar, eles têm que ser devolvidos ao fim do treino. Daí no sábado eles recebem 10 jogos, 5 macios e 5 duros. Lembrando também, Lito, que os motores... Aí, problema na Renault. A Renault que tinha a resistência como sua grande qualidade no ano passado. Quebra de Kovalainen.
Parece Eu falava uma quebra justamente, limpa. falava justamente em motor, não parece uma quebra de motor, mas os motores desse treino de hoje não são os motores da corrida. Não, é uma outra mudança da regra. O motor de sexta-feira pode ser o que for, desde que seja, claro, o motor dentro do regulamento, mas não é o motor que vai ser usado no sábado e no domingo. O motor que vai ser usado no sábado e domingo vai ter que ser repetido na segunda corrida, no sábado e no domingo. O motor de sexta-feira pode ser qualquer um e faz-se com ele o que se quiser. Alonso, Massa, Hamilton, Heidfeld, Kubica, Raikkonen, Fisichella, Button, os 8 primeiros. Vai voltando aí o Kovalainen. Problema com Barrichello. Problema com Rubens Barrichello, bandeira amarela agitada. Bateu o Rubinho. Parece ter batido ali de traseira. Esses pneus mais duros dificultam mais o controle do carro. Bandeira vermelha. Parece um excesso de precaução a bandeira vermelha aí. Ah, mas ele foi lá na grama, na freada. É aquela imprevisibilidade. Não sei não. Não, o carro saiu de traseira no chamado turn-in, na entrada da curva. É o que eles estavam se queixando desde a pré-temporada. O carro é absolutamente... Olha, foi uma quebra absolutamente limpa do Kovalainen. Pode ser o famoso sistema hidráulico, que paga todas as culpas da Fórmula 1, pode ser câmbio, pode ser parte eletrônica, mas não parece ser motor. Agora, do Barrichello, foi exatamente aquilo que eles se queixavam. Na hora de vir mais forte, olha, pelo sinal do Kovalainen, o motor desligou. O motor desligou, normalmente é sistema hidráulico. Kovalainen fora do carro, Rubinho bateu leve ali, de leve na proteção de pneus, mas deu uma batida. Alonso tem o melhor tempo, aí o Barrichello de volta à Honda. Primeira vitória do Rubens Barrichello na Fórmula 1 no ano 2000, Grande Prêmio da Alemanha. Vitória inesquecível, fantástica de Rubens Barrichello. Dirigiu como um grande campeão. Como um gênio naquela, naquela corrida, ele foi um gênio. Naquela corrida ele foi Schumacher. Nick Fry, o responsável pela Honda, um homem com a cabeça a prêmio. E nitidamente preocupado. A expressão do Nick Fry é de preocupação absoluta. Temos ainda 41 minutos de treino. Barrichello acena para a torcida. Barrichello tem 9 vitórias. Em 2004 ele venceu 2 GPs, GP da China e GP da Itália. Foram as últimas vitórias de Rubens Barrichello na Fórmula 1 em 2004. Conseguiu vitórias no ano 2000, 2002, 2003 e 2004. Felipe Massa vem de uma vitória brilhante no Grande Prêmio do Brasil. Felipe Massa é um piloto já com lugar garantido, um piloto com 2 vitórias e que tem o mundo pela frente e que tem nesse ano um ano definitivo em sua carreira. E está começando bem o ano. Essa briga com o Alonso vai ser duríssima, mas ele está vencendo a briga com o Raikkonen, como você vê nesses tempos que nós estamos mostrando nesse momento. E a briga com o Raikkonen é até mais importante do que a briga com o Alonso, porque é uma briga que vai definir não o ano, mas seu futuro na Ferrari. Enquanto com o Alonso é uma briga pelo campeonato, e o campeonato tem um a cada ano. Felipe Massa na pré-temporada fez 7.380 quilômetros. A Ferrari rodou na pré-temporada 17.817 quilômetros. Barrichello rindo ali, mas na verdade bastante chateado. Porque é exatamente desse comportamento que ele e Jenson Button vem se queixando o tempo todo. O carro é imprevisível na entrada das curvas, tem uma tendência muito forte a sair de traseira, e foi o que aconteceu. Barrichello forçou um pouco mais e lá foi para o muro. Não foi nada demais, não estragou o carro, mas vai perder bastante tempo aí de treino, um tempo que seria muito útil para a afinação do carro. Que cobra é essa? Coisa de australiano, né? Tá aí o físico aí, Giancarlo Fisichella. E o pneu sendo fotografado.
Ali o técnico da Bridgestone chega, fotografa o pneu já foi imediatamente coberto de novo. Velocidade do vento, temperatura na pista de 29 graus, temperatura no ar 21 graus, umidade relativa do ar 82%. São as condições de momento em Melbourne. Vai voltando a pé Rubens Barrichello, Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Velocidades mais altas na classificação: Weber com 306 km por hora, Massa 305.9, Raikkonen 305.5, Wurz 305.1, Fisichella 304.1, depois Rosberg, Button, olha com o motor Honda, fala alto, 303 km do Button, Kovalainen 303.4. E nenhum McLaren, nem Alonso nem Hamilton, o que mostra que a velocidade nas curvas é o forte da McLaren. Preocupação grande na equipe Honda. É bem desagradável uma batida. Esse aí, Christian Klein, piloto de testes, piloto que era da RBR no ano passado, foi oferecido pela RBR para ele um carro na kart, um Champ Car, antiga Fórmula Indy norte-americana, como um prêmio de consolação. Ele falou: não, ainda tem uma história na Fórmula 1, muito obrigado, me desligo de vocês. Foi contratado pela Honda como piloto de desenvolvimento e tem sido altamente elogiado por todo mundo na Honda. Vai voltando a pé Rubens Barrichello, vai dando entrevistas. Explicando o que não precisa explicar, né? O carro perdeu toda a aderência das rodas traseiras na hora que ele puxou o carro para entrar na curva. E lá se foi. Na caça ao Minas, o líder da Superliga Masculina, o Florianópolis quer vencer o Unisul e terminar o retorno na vice-liderança. Sábado para você, 3h15 da tarde, ao vivo no Sport TV, tem Superliga Masculina de Vôlei. Luiz, você repara que o cronômetro não parou, né? Então, bandeira vermelha, ninguém entra na pista, mas o cronômetro não parou e o treino vai ser encerrado quando o cronômetro será. Barrichello fora do treino, você viu ali o Button. Takuma Sato tem o 9º tempo, Barrichello 10º. Barrichello fica atrás do Sato, fica atrás da Super Aguri. Circunstancialmente, mas poderia melhorar. Agora você viu o ambiente relaxado, o ambiente tranquilo dentro da McLaren, né? Alonso tem o melhor tempo. E o Hamilton terceiro. Alonso 1:28.040, Massa 1:28.111, Hamilton 1:28.251. Tá bem, Hamilton. E apenas 6 pilotos na faixa de 1 minuto e 28 segundos. O quarto é Nick Heidfeld, 1:28.362, seguido pelo Kubica, 1:28.410 e pelo Raikkonen, 1:28.634. Você viu ali o Ralf Schumacher. Falando nele, Lewis Hamilton. E olha, Luiz, você vê, ele é um novato, ele é um estreante, vai fazer o seu primeiro fim de semana como piloto de Fórmula 1, já atrai as câmeras como se fosse um piloto com bastante experiência, com bastante história. É, sem dúvida, uma das estrelas, um dos protagonistas do campeonato desse ano. Hamilton foi campeão na Fórmula Renault, na Fórmula 3, na GP2 e quase sempre no primeiro ano na categoria. E um dos grandes conhecedores da Fórmula 1, o mexicano Joe Ramírez, que chegou à Fórmula 1 nos anos 60, com Ricardo Rodrigues, uma das grandes estrelas mexicanas, irmão mais velho do Pedro Rodrigues, e ficou na Fórmula 1, trabalhou em todas as grandes equipes. Ele teve nos treinos de pré-temporada e conversando com os amigos da imprensa, ele disse algumas coisas. Primeiro, Massa vai ser o grande adversário do Alonso, o Alonso vai ser o campeão e o Lewis Hamilton vai ganhar corrida nesse primeiro ano. Joe Ramírez, para falar isso, você pode ter certeza que ele não fala para agradar ninguém. É exatamente o que ele acha e ele sabe muito. Honda vai trabalhando na frente do carro do Jenson Button. Vai mexendo no aerofólio dianteiro, você vê o Kovalainen. Provavelmente diminuindo a inclinação, que é para soltar um pouco mais à frente e com isso melhorar essa tendência do carro sair de traseira.
Fórmula 1 apresentando alguns rostos novos, alguns rostos que devem brilhar nos próximos anos. Pilotos que chegam com muito talento, cercados de enorme expectativa, como Hamilton, como Kovalainen. E eles têm algumas vantagens para as equipes, né, Luiz? Topam trabalhar, têm fome de trabalho e custam barato. Hoje em dia, você ter um piloto, um estrela como o Fernando Alonso, isso é uma despesa de quê? De 50 milhões de euros por ano? Não é pouco dinheiro. Então você pega um garoto desse, você vai pagar a ele 500 mil, 1 milhão de euros por ano. E a despesa, claro que está super bem pago. E ainda sabe que ele não vai enjeitar nenhum convite, nenhum chamamento para testes, para treinos. Vai se empenhar ao máximo, porque ele ainda está com fome, está querendo andar. Ainda tem uma vontade muito grande a ser preenchida. Salário do Kovalainen de 2 milhões de dólares por ano. Cogita-se, né? Ninguém sabe exatamente. Salário presumível, né? Eu não sei, eu acho um pouco alto para o que costuma pagar o Flávio Briatore. Mas, só especulações. Treino interrompido, o cronômetro não para, teremos mais 32 minutos de treino. Fórmula 1 de volta, você acompanhando a primeira prova da temporada 2007 da Fórmula 1. Serão 17 etapas esse ano. Algumas novidades, algumas etapas novas. Alguns circuitos tradicionais fora. E o Brasil fechando o ano. Aí o gelo sendo colocado, gelo seco para refrigeração do motor. Coloca-se o gelo seco, coloca-se o radiador. Na frente do radiador se coloca um ventilador. E joga-se o ar frio para dentro do compartimento do motor. Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Você percebe como o cockpit de um Fórmula 1 é apertado. Você vê aí o Kimi. Você viu as pernas do Kimi, como as pernas, como os joelhos ficam muito próximos. E mais elevados em relação ao ano passado, né? A Ferrari levantou o bico do carro, levantou a suspensão, adotou o que eles chamam de zero quilha, que é a fixação do triângulo inferior da suspensão dianteira direto no chassi, no monocoque. Normalmente antes eles faziam uma pequena quilha embaixo para fixar esse triângulo inferior. Com isso se ganhava uma redução do centro de gravidade, um rebaixamento do centro de gravidade. A Ferrari preferiu priorizar o fluxo aerodinâmico, fez a parte dianteira do chassi, a parte inferior, totalmente lisa, para poder canalizar melhor o ar que passa ali. Porque a maior parte da pressão aerodinâmica, da chamada downforce, não vem da parte superior, não vem do zero force, vem do assoalho do carro. Nós já passeamos por Melbourne, vimos o bicampeão Fernando Alonso. E vai começando a temporada muito bem. Equipe nova, mas com o melhor tempo até o momento. Alonso fez 1:28.040, Massa 1:28.111, Hamilton 1:28.251, Heidfeld tem o quarto tempo. Olha a BMW aí do Heidfeld, 1:28.362, Kubica provando que a BMW vem forte, quinto tempo, 1:28.410. Raikkonen tem o sexto tempo, 1:28.634. Depois Fisichella, Button, Sato, Barrichello, Ralf Schumacher, Weber, Davidson, Trulli, Coulthard, Kovalainen, Rosberg, Wurz, Sutil, Albers, Liuzzi e Speed. E olha, Luiz, há que se destacar que o Alonso foi quem menos andou nessa segunda sessão de tênis. Apenas 9 voltas. É o único a quem não chegou a dar 10 voltas. Depois dele, quem andou menos deu 11 voltas, que foram o Mark Webber, o David... o Kovalainen deu 10 voltas, mas o Kovalainen sofreu uma queda. Os carros vão voltando agora para a pista.
A Honda de Barrichello bateu, o treino ficou interrompido durante alguns minutos. Vamos para o reinício dos treinos livres. E vamos ver se o Barrichello também ainda não volta no final do treino, já que o carro não foi tão, praticamente nada afetado. Ele bateu muito de leve na proteção de pneus. Está encostada, na verdade. Tem que passar por uma verificação, né? Tem possivelmente um realinhamento. E temos um carro ali que não conseguiu sair dos boxes. Campeão do mundo, número 1. Levou o número 1 da Renault para a McLaren, Fernando Alonso. E não está com a menor pressa, né? Está com o melhor tempo, está trabalhando com toda a calma do mundo, ainda aquecendo os pneus. Agora sim, são retirados os cobertores, os aquecedores de pneus. E lá vai. McLaren não foi bem no ano passado, com alguns problemas de confiabilidade. Aposta alto e pesado em Fernando Alonso. E teve que melhorar seu padrão também. A McLaren, que é uma das equipes que não tem uma grande estrela na direção técnica. Não tem um projetista de nome para substituir o Adrian Newey. Uma curiosidade a respeito da McLaren, ela trouxe para fazer testes com o carro Mika Häkkinen. Chegou a andar 300 km, deixa eu dar o número exato aqui, 356 para ser preciso, com o Mika Häkkinen. Que eu acho realmente, Luiz, todo mundo falou que era porque o Fernando Alonso não tinha sido liberado para andar. Realmente eu não acredito que tenha sido nada além de um brinde do Ron Dennis a seu amigo Mika Häkkinen, porque se precisava de um piloto de desenvolvimento, eles tinham lá o Pedro Della Rosa, tinham pilotos com bastante tradição e qualidade nessa função, enquanto o Häkkinen já estava totalmente defasado. Esse é o carro do Kovalainen. Häkkinen, que está correndo no DTM, o campeonato de turismo alemão, não estava realmente mais não estava em condições de sentar e virar um tempo, ou de dar informações realmente úteis para a engenharia da McLaren. Foi lá, andou, eventualmente para matar a curiosidade do que é um Fórmula 1 atual. Ele que foi um dos últimos pilotos, antes do Schumacher, a conseguir 2 títulos mundiais em sequência, ambos pela McLaren. Vamos ver o tempo de Jenson Button na primeira parcial. Parcial do Alonso, 29.272. Button faz 30.664. Passa 1,3 acima já na primeira parcial. Também ainda está com os pneus frios, né? Explica-se isso. Esse tempo dele ainda não vai ser o melhor tempo que o carro é capaz nessa configuração. É claro que cada vez nessa fase inicial de temporada e nessa fase inicial de Grande Prêmio, cada vez que o carro parar nos boxes, são feitas modificações no acerto. O acerto, na verdade, é a adaptação do carro às características de cada pista. A Honda estava mexendo no aerofólio dianteiro desse carro. Eu acredito que estivesse tirando um pouco de pressão, deixando a frente um pouco mais solta, para não provocar aquela perda brusca de aderência da traseira que jogou o Rubens Barrichello contra a barreira de pneus. Fórmula 1 ao vivo aqui no Sport TV, são os treinos de sexta-feira na Austrália, treinos livres. A partir de agora são 2 sessões de 1h30. 2 sessões de 1h30 na sexta-feira. Estamos acompanhando a segunda sessão, teremos pouco menos de 26 minutos. Teve gente passeando fora da pista. Teve carro andando fora, viu? É Liuzzi. Vitantônio Liuzzi. Um piloto bastante ousado, bastante rápido nas categorias de acesso. Ainda não mostrou no ano passado na Fórmula 1 o mesmo talento, mas estava guiando uma cadeira elétrica, que era o carro da antiga Minardi. O Liuzzi disputou 22 GPs e conseguiu 2 pontos. Tá até bom para o carro que tinha. É sabidamente habilidoso, mas na Fórmula 1 não basta ser habilidoso. Precisa ser rápido, precisa ser agressivo no momento certo, precisa ser maduro, precisa saber jogar com as circunstâncias da corrida. Isso leva tempo. Por isso, normalmente, se fala que um piloto com menos de 3 anos de Fórmula 1 não tem a menor chance de ser campeão mundial. Lembrando que, a respeito dos pneus, você vê aí o Coulthard, cada piloto vai ter direito a 14 jogos de pneus por fim de semana de GP. 7 do tipo duro, 7 do tipo mais mole. 4 na sexta-feira e 10 no sábado. E os pneus da sexta-feira não podem ser poupados para o sábado. Com isso, se evita o que era a sexta-feira até o ano passado, quando muita gente ficava economizando pneu e economizando motor. A sexta-feira agora tem mais as características de um teste livre do que um treino de Fórmula 1.
em termos de grande prêmio. Fernando Alonso, na sua segunda parcial, passa quase 2 segundos acima, deu uma exagerada, foi lá fora o espanhol. Os pneus ainda estão frios. Uma outra novidade esse ano na Fórmula 1 são os aerofólios, aquelas asas móveis, aquelas asas capazes de permitir maior velocidade nas retas. Agora há suportes rígidos dentre os dois planos do aerofólio, por isso não dá para mexer mais. Entre os planos ainda vai haver uma pequena abertura, mas é bem menos do que antes. Mas ainda existe a possibilidade, Luiz, ou o temor, que o aerofólio se incline. Quer dizer, não há uma deformação como entre um as todo, asas. né? Exatamente. E com isso ele ceda um pouco a pressão e permita um pouco mais de velocidade. Mas a FIA está de olho nisso. De novo na pista, Kimi. Alonso na pista, veja aí a briga do espanhol, corrigindo. Segurou no braço aí o Alonso. Você vê a diferença da tocada dele para do Button, que foi o último que a gente teve a chance de ver com a câmera a bordo. Ele é muito mais brusco. O Alonso vem braçando o tempo inteiro, vem corrigindo trajetória. O Button tem uma tocada mais limpa realmente. Vamos de novo com o Alonso, vamos com a McLaren e Mercedes. Tem o melhor tempo espanhol, ele é bicampeão do mundo. Os ingleses têm uma expressão que é boa para definir isso. Dirigir assim como dirige o Alonso, para eles ele segura o carro pela nuca, como se fosse um cachorro, né? Mas mal ou bem, limpo ou não, ele é realmente o piloto mais veloz no momento da Fórmula 1. É o bicampeão Fernando Alonso, piloto que traz o número 1 essa temporada. Tirou o número 1 da Renault, trouxe o número 1 para a McLaren. Redução, curva para a esquerda. Vamos com o Fernando Alonso. Temos ainda mais 22 minutos de treino. Melhor tempo do Alonso, 1:28.040. Felipe Massa fez 1:28.111. Alonso faz essa volta em 1:31 alto, 31.948. Eu acho que o pneu é duro, viu, Luiz? Eu acho. Não deu para ver indicação nenhuma. Mas esse tempo, ele guiando do jeito que ele está guiando, você vê que ele não está poupando muito, não. Olha lá. Tá Furos na grama. Eu acho que está todo mundo usando pneus duros agora. Os tempos subiram bastante. E eles têm que saber como o carro vai se comportar com pneus duros. Afinal de contas, eles têm que usar duros e moles durante a corrida. Exatamente. E se a corrida estiver muito quente, e o tempo estiver muito quente, é melhor usar o pneu mais duro. A menos que ele seja muito mais duro, que não é. A graduação de pneu duro vai de 1 a 4. Para essa corrida, a Bridgestone levou o número 2 e o número 3. Massa faz o melhor tempo, 1:27.868. Felipe Massa já deu 20 voltas e consegue o melhor tempo. Superou o tempo do Alonso por 172 milésimos de segundo. É uma diferença significativa, mas vem resposta do espanhol. Não se engane. Temos ainda mais de 20 minutos. Ainda temos emoções pela frente nesse treino livre. Essa briga é boa, Massa contra Alonso. E olha, Luiz, eu estou achando que agora o Alonso está fazendo um teste de durabilidade dos pneus, porque ele tinha, até a bandeira vermelha, ele tinha dado apenas 9 voltas. Agora ele já está com 15 voltas. O que também deve estar com mais combustível, logicamente, o que explica o tempo dele não tão bom quanto o anterior. Vamos com Robert Kubica da Polônia, piloto da BMW Sauber. Segunda parcial do Massa, 52.963. Velocidade de 288.8 km por hora de Massa. Kubica passa com 284.6. Aí a briga do motor BMW com o motor Ferrari. Vamos acompanhando a tocada do veloz polonês Kubica. São os dois carros que mais longos desse ano, né, que aumentaram mais a sua distância entre eixos, ou seja, a distância entre as rodas dianteiras e as rodas traseiras, a plataforma do carro. E, Luiz, esse aumento de distância entre eixos também possibilita o aumento do tanque de combustível. Aí, um teenager, né, um garoto, Sebastian Vettel. Um ano de muito futuro na Fórmula 1. A gente olha para o Vettel e pensa, esse garoto anda de skate. Não, ele é piloto dos bons. Dos rápidos. É o queridinho, o Anfangatê
da BMW. A BMW, como se viu, sacrificou a primeira sessão de tempos do Kubica para dar ao Vettel mais quilometragem na Fórmula 1. E esse aí, Nick Heidfeld, é um dos homens que está sob a pressão de ter lá o Vettel nos boxes, pronto para tomar o lugar dele ou o do Kubica. E com detalhe, na primeira sessão, o Vettel fez o terceiro tempo, Lito. Ele ficou atrás do Massa e do Alonso e só. E o Heidfeld fez apenas o 17º tempo, mas é tal história, foi tudo muito circunstancial, já que o Heidfeld não conseguiu usar os pneus de pista seca. Mas tudo bem, o terceiro tempo do Vettel mostra muita qualidade. Nada garante que se o Heidfeld tivesse posto pneus de pista seca, ele iria superar os tempos do Vettel. Eu diria, Lito, que o Vettel ganhou o fim de semana já. Não Foi tá para a não. pista, ficou atrás do Massa e do Alonso, melhor impossível. Eu acho que não só ele ganhou o fim de semana, como ele fez o Mário Tyson, que é o dirigente maior da BMW na Fórmula 1, sorrir de alegria e falar, acertei. Sim. Quer dizer, deixou o patrão sorridente. Vamos com Massa. Felipe Massa da Ferrari tem o melhor tempo. Tá guiando forte, guiando bem o Massa, 1:27.763. Ele já deu 22 voltas. Massa deu 22 voltas, o Heidfeld deu 17 voltas. Fisichella já deu 26 voltas. Tá com sexto tempo o Fisichella, nada mal para uma Renault que ainda não se encontrou, ainda não está à vontade com os pneus Bridgestone. Barrichello tem o 11º tempo. O que pega para o Barrichello é ficar atrás do Takuma Sato de Super Aguri. Porque é a Honda 2, é a segunda divisão da Honda. Mas ele tem bastante experiência, sabe que é só o primeiro dia, mas contente ele não tá, com certeza, principalmente porque ele bateu. E a tua história também é uma palavra de consolo, mas é a realidade, só bate quem está tentando. E o inglês compreende muito isso. É a velha frase cunhada, comum nos boxes, he was trying hard. Ele estava tentando a fundo, estava se empenhando. Isso é respeitado pelos ingleses. Pelos japoneses, vamos ter que esperar para ver, né, Luiz? E a equipe tem desse problema, né? Tem essa briga entre japoneses e europeus. Se bem que no momento o poder dentro da equipe Honda já não está tão concentrado com o Nick Fry. A dupla que realmente, segundo a imprensa italiana, que vê muito para esse lado, quem realmente está influindo muito nos destinos da equipe é o Wada, o japonês, e o Gilles Ferrand, que é o diretor esportivo, que não é uma escolha do Nick Fry. Ele foi aceito pelo Nick Fry, mas ele foi trazido pelos japoneses, já que ele era piloto Honda quando ele corria tanto na Champ Car, na kart, quanto na IRL, no automobilismo americano. E com eles o Gilles Ferrand ganhou corridas como 500 milhas de Indianápolis, foi campeão da kart. Quer dizer, tem histórico de sucesso junto aos japoneses. Massa, na primeira parcial, fez 29.427. Davidson passa com o tempo acima. Davidson é piloto da Super Aguri. Ano passado, Anthony Davidson era piloto de testes da Honda. Até agora não está fazendo muita coisa não. 16º com 1:29.823. Eu falei do Sato, o Sato é o 11º. Com Tá perdendo feio para o companheiro de equipe. 1:29.499. 4 décimos, quase 4 décimos mais rápido. 15 minutos de treinos pela frente, treinos livres. A Fórmula 1 de volta, essa é a temporada 2007 da Fórmula 1 com Felipe Massa bem. E olha, Luiz, o Sato e o Davidson foram contemporâneos na Fórmula 3 inglesa e o Sato foi campeão. Sato é muito veloz. Davidson com o 11º tempo agora. Deve ter superado o Sato, que era o 11º. Você vê aí o Vitor Antônio Liuzzi, piloto da STR. O último colocado, seu carro com problemas, é o problema do carro novo, do carro pouco rodado.
O Liudzzi deu 16 voltas. Foi a equipe que menos treinou na pré-temporada. Menos de 2.000 quilômetros. Menos de 1.900, né, Luiz? É dramático. Para ser preciso, Lito, 1.891 quilômetros. Ou seja, nada. Isso dividido entre 2 carros não é nada. Rodou mais na configuração do ano passado, que era STR com motor Cosworth de 10 cilindros, limitadíssimo, que era um remendo, era uma caricatura de Fórmula 1. E rodar com aquele carro foi apenas para os engenheiros se entenderem melhor com o novo pneu Bridgestone. Mas no novo carro, isso não funciona muito. Aí você vai vendo o funcionamento das suspensões traseiras, da suspensão traseira do carro do Fernando Alonso. E com certeza o Alonso está com o pneu duro. Tomando 7 km de reta do Massa, está muito rápido de curva. Mas olha, Luiz, vai ser difícil se segurar com essa diferença toda de velocidade de reta, caso venha liderando numa reta. Se um Ferrari entrar colada no vácuo dele, vai ser difícil segurar na reta. Fernando Alonso venceu a corrida do ano passado. Alonso em primeiro, Raikkonen em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Heidfeld foi o quarto, Fisichella o quinto, Villeneuve o sexto, Barrichello terminou em sétimo e Coulthard foi o oitavo. Olha o estado dos pneus. E só comentar ali que o Sato continua à frente do Davidson. E a surpresa é o Nico Rosberg à frente do Alexander Busch. Nico Rosberg que não participou da primeira sessão. Nós temos essa marcação verde no pneu, é uma marcação da McLaren. Para diferenciar pneus do Hamilton dos pneus do Alonso. Não é a diferenciação do pneu mole para o pneu macio. Do pneu mole para o pneu duro. E que está difícil de ver, hein, Lito? Está difícil. Pelo menos não temos o parâmetro, já não vimos os dois separados. Não dá para estabelecer. Ah, sim, agora eu sei. Não sei. Estamos ainda adivinhando. Aliás, estamos também nós iniciando a temporada de Fórmula 1, né, Luiz? Não são só os pilotos, não são só os carros. Menos de 12 minutos, essa é a segunda sessão de treinos livres. Felipe Massa tem o melhor tempo até o momento. Massa da Ferrari fez 1:27.763. Heidfeld tem o segundo tempo. Alonso o terceiro, Hamilton o quarto. Pelo Master Series de Indian Wells, Andy Roddick, num jogo duríssimo, venceu o Ivan Ljubicic por 7-6, 7-6. Você acompanhou Indian Wells com Eusébio Rezende e Gondácio Campos no Sport TV 2. Deve ter sido uma batalha campal, hein, Luiz? Roddick sacando com aquela eficiência. E o Ljubicic também, Lito. Também. Realmente um jogo a ser acompanhado, a ser visto em gravações. Vamos com Felipe Massa. Luiz, faltando 10 minutos, hora da verdade. Felipe Massa tem o melhor tempo até o momento. Vai guiando e guiando forte bem Felipe Massa. E olha, Luiz, presta atenção na mão, parece que ele está tamborilando, parece que ele está batucando ali. Está mudando marcha para cima com a mão direita, para baixo com a mão esquerda. Bem forte, hein? Vamos ver o tempo do Massa. 1:27.353. Veio forte Felipe Massa e conseguiu o melhor tempo. Melhorou o seu próprio tempo. Enfiou 4 décimos nele mesmo. A Ferrari vai apresentando um carro veloz, como já tinha apresentado na pré-temporada. Aliás, os carros mais velozes são os mesmos da pré-temporada. Está confirmando. Esse aí não tá bem, é o Toyota. Tá escapando o tempo todo. E vamos agora de Jenson Button. Felipe Massa tem 1:27.353. Mais de meio segundo mais rápido que o Nick Heidfeld, o segundo.
São os dois únicos que entraram na faixa de 1,27. E Lito, ele botou 1 segundo pro Kimi, 1,024. Mas vamos esperar, né? Mas tá bom. Tá bom, tá ótimo. É um início promissor. Tá ótimo. Mas vamos ver aí se o finlandês não vai tirar nenhum coelho da cartola, né? O finlandês foi muito criticado, Luiz, porque agora na pré-temporada ele participou de uma corrida de snowmobile, que é um jet ski de neve, que tem 130 cavalos, é um absurdo de rápido. E teve uma corrida longa na neve, juntando os melhores do mundo. E é uma corrida que tem muito risco, exige muita coragem, muita habilidade. Ele foi e ganhou. A tal história, né? Pode ter seus riscos, na Fórmula 1 todo mundo critica todo mundo, mas sem dúvida mostra que ele está bem fisicamente, que ele está bem psicologicamente, está bem espiritualmente e que está querendo ganhar. Pouco mais de 8 minutos, Jenson Button está na pista, Barrichello bateu. Vamos ver o tempo do inglês Jenson Button, piloto da Honda. Você vai conhecendo as novas pinturas também da Fórmula 1. Essa é uma pintura interessantíssima. Globo pintado no carro Honda. Estaticamente eu não gostei. Dinamicamente na pista eu estou achando o carro lindo. Vem Jenson Button, vem para o final da volta. Tempo de massa 1:27.353 de Button. 1:30.846. E Barrichello também está na pista de novo. Não, esse é Button, perdão. Parte de cima do capacete. Muito parecido. Mas olha como é suave, como é mais lento o movimento de volante dele, Luiz. Você vai acompanhando a volta de Jenson Button, piloto da Honda. Agora vamos para os 7 minutos finais com Sutil na pista, piloto alemão. Trânsito intenso. Massa, Heidfeld, Alonso, Hamilton, Kubica, Fisichella, Raikkonen e Coulthard, os 8 melhores tempos. Coulthard com 8º tempo. Excelente resultado, surpreendente. Um carro que teve muitas dificuldades, andou pouco, quebrou muito na pré-temporada. 8º tempo aí, Coulthard. Carro do Adrian Newey, motor Renault. Vamos ver a volta do Sutil, uma das novidades nessa temporada da Fórmula 1. Está se impondo a Christian Albers. Quer dizer, 20º e 21º, mas, como se diz no automobilismo, o adversário mais difícil de todo piloto é seu companheiro de equipe, porque conta exatamente com o mesmo equipamento. É o único com quem ele tem uma forma real de comparação. Relembrando um pouco da história do Sutil, pais músicos, pai uruguaio, a mãe alemã, são concertistas. Sutil chegou a tocar piano, optou pelo automobilismo muito em função do sucesso de Michael Schumacher. Com o sucesso do Schumacher, surgiram vários cartódromos na Alemanha. Sutil começou a guiar, gostou e acabou piloto de Fórmula 1, sonhando em se tornar um novo Michael Schumacher. Foi companheiro de equipe do Lewis Hamilton no Campeonato Europeu de Fórmula 3 de 2005. O Hamilton foi campeão, o Sutil não conseguiu o mesmo resultado, mas o Hamilton chegou à Fórmula 1 falando muito bem dele. E ele que foi campeão japonês de Fórmula 3 no ano passado, e a Fórmula 3 japonesa é uma categoria extremamente competitiva. Chega bem credenciado. E está dando trabalho. Opa! Você viu como ele segurou agora, Lito? Então, ele está dando bastante trabalho ao seu companheiro Christian Albers, que de bobo não tem nada. Vamos ver o tempo do Sutil, confirmando que foi campeão da Fórmula 3 japonesa, foi vice-campeão da Fórmula 3 europeia em 2005 e sexto na Fórmula BMW alemã em 2003. Ele foi batido pelo Lewis Hamilton, mas foi sem dúvida um piloto muito, muito forte. Abrindo mais uma volta o inglês Lewis Hamilton. Tempo de massa 1:27.353.
Melhor tempo de Hamilton, 1:28.251. Primeira parcial do Massa, 29.119. Hamilton passa com 29.663. Quem quiser fazer, que faça agora. 4 minutos para a bandeira quadriculada. Vamos com Giancarlo Fisichella, Renault na pista. Atualmente, sexto melhor tempo. Vamos ver se ele consegue melhorar. Seu tempo é 1:28.344, a 991 milésimos do tempo do Felipe Massa. Vamos passeando por Melbourne, vamos acompanhando a tocada de Fisichella. Sexta marcha, sétima, 17.000, 17.500, 18.000 giros. Redução, vai no acelerador. Você vê ali, throttle é o acelerador dele, brake, o freio. Sétima marcha, vai no freio, retoma a potência, acelerador. Quinta marcha. Você vê pelos muitos movimentos de volante que o carro não está muito equilibrado. Pouco mais de 3 minutos para o fim do treino. Olha a traseira como tende a escapar. Vem para a volta, vem para os metros finais da volta Fisichella, vem para o fim da volta em 27.941. É bom tempo, hein? Melhor o seu tempo Fisichella, era de 1:28.344. Kimi na pista. Vamos ficar atentos agora. Massa está bem mais rápido que o Kimi. O Kimi não vai querer dormir com essa. De jeito nenhum. E tem carro andando bem devagar na pista lá. Primeira parcial do Massa, 29.119. Como o Lito falou há pouco, são pilotos com o mesmo equipamento. Pilotos da casa, pilotos da Ferrari. Massa mais veloz que Kimi. Mas o Kimi me parece que está na primeira volta lançada. Olha, Fisichella. Que pena, hein? Os dois motores Renault, hein? Kovalainen já tinha tido problemas antes, agora foi a vez do físico. E isso não dá para se culpar pneu não. Será que vai conhecer seu primeiro ano de fragilidade, a Renault? 0,342 mais lento que Massa Raikkonen. Vem para o terço final da pista, Kimi acelerando, querendo tempo. Essa briga interna é importante. Nós já falamos sobre a situação da Ferrari, da importância de começar bem o campeonato. A Ferrari estipulou que, a princípio, não tem primeiro piloto. É importante andar na frente nas primeiras provas. Já prejudicado o tempo do Raikkonen por um McLaren. McLaren e Ferrari rasgando a reta. Kimi faz 1:28.545. É o Alonso. Massa em primeiro, Raikkonen com o segundo tempo, 1:27.750. Na volta anterior a essa. Nessa ele foi realmente prejudicado pelo Fernando Alonso na reta. Nós vamos no carro do Alonso acompanhando. Essa briga a gente deve ver muito durante a temporada. Briga de McLaren com Ferrari. Nesse take, nessa imagem, McLaren na frente. E agora passamos para a Ferrari. Vamos com o Kimi. Kimi, Alonso na frente do Kimi. São os treinos livres de sexta-feira. Vamos no minuto final dos treinos. É bacana, estamos acompanhando uma briga boa. Mesmo em treino, essa briga deve se repetir ao longo da temporada. São alguns dos principais favoritos. Massa tem o melhor tempo, Raikkonen tem o segundo, Hamilton no terceiro. O Alonso no momento tem apenas o sexto tempo. Raikkonen tirou o pé. Kimi tirou o pé legal. Nós estamos vendo o Fisichella, o que aconteceu com o Fisichella. Sistema hidráulico. Com certeza. Não é um bom início para a Renault. Não. Os dois carros quebraram. Os dois me parecem vítimas do mesmo mal. Pois é, tá ali o físico dando uma olhada no que aconteceu. E o Briatore, no seu estilão italiano. Teatral. Ele sabe que está sendo filmado, mas ele gosta. Claro. Ele gosta muito. Fim de treino, luzes vermelhas, bandeira quadriculada agitada, fim de treino. Felipe Massa brilhou, Lito Cavalcante. Sem dúvida,
um excelente começo, não poderia ter sido melhor, a menos que ele tivesse liderado também o primeiro treino, o que poderia ter acontecido. Vamos sempre conviver com a dúvida do que teria sido no primeiro treino se ele não fosse prejudicado no que poderia ser a sua melhor volta pelo trânsito do Vitor-Antônio Liuzzi. Nada se culpar o Liuzzi, o trânsito acontece nas melhores famílias da Fórmula 1, em toda e qualquer categoria. Mas de qualquer maneira, nesse segundo treino, pelo menos até agora, Felipe Massa absolutamente dominador. Vamos ver enquanto ainda se completa a volta. Me parece que o Fernando Alonso já completou a sua volta e não saiu do 7º tempo. Mas também não vamos nos enganar. O Fernando Alonso é, sem dúvida, o homem a ser vencido. Aí Massa com o melhor tempo, ainda na pista. Brasileiro piloto da Ferrari, vivendo uma grande fase na Fórmula 1, momento de afirmação. Carro muito equilibrado, Luiz. Você vê que ele trabalha pouco com o volante. Demonstrando maturidade, Felipe Massa, tocando muito forte, tocando muito bem. Foi superior ao Kimi nos testes de pré-temporada, foi superior ao Kimi hoje. E foi bem superior. A diferença de tempo entre os dois é de 397 milésimos. Jean Todt olha os tempos, deve estar satisfeitíssimo com o Massa. Não há a menor dúvida. Massa que foi contratado pelo Jean Todt quando ainda estava na Fórmula 3000, antes de chegar à Fórmula 1 na equipe Sauber. E olha, acabou, é isso aí. Raikkonen vai dormir pelo menos de hoje para amanhã, pensando em como tirar esses 4 décimos de segundo que o separam de seu companheiro de equipe, de seu pior adversário. Olha aí. Essa bolinha é a bolinha que marca, o pneu mais mole. Não vai dar para diferenciar o movimento, porque tá de jeito nenhum. Tá na linha do Bridgestone. Exatamente, Luiz. Exatamente. Vamos ter que ver pelo tempo mesmo. Quer dizer, isso se pode ver num treino, mas numa corrida o tempo pode ser também atribuído a maior carga de combustível. Domínio da Ferrari nessa segunda sessão de treinos livres. Massa, Raikkonen, Hamilton muito bem em terceiro, Fisichella, a Renault consegue o 4º tempo, depois Heidfeld de BMW, Wurz bem na 6ª posição, batendo Alonso no fim. Wurz com a 6ª posição, Alonso em 7º, depois Rosberg, Kubica, Coulter, Davidson, Trulli, Sato, olha a Honda, Button em 14º, Barrichello em 15º. Olha, Sato na frente dos dois. E o Button em 14º. E o Davidson na frente do Sato, quer dizer, a Super Aguri andou mais que a Honda. E o Button deu 30 voltas e o Barrichello deu 12, quer dizer, mesmo que ele tenha sido um pouco mais rápido que o Barrichello, eu acho que ele perdeu essa briga. Teste de largada para ver a aderência dos pneus, para se calibrar o controle de tração, para ver quanto o piloto deve acelerar, em que momento ele deve largar a embreagem para fazer uma boa largada. Lito Cavalcante, qual a sua expectativa para o treino oficial e, consequentemente, para a corrida? Olha, eu estou esperando, mais uma vez, uma luta muito intensa entre Felipe Massa e Fernando Alonso. Estou muito otimista. O trabalho do Felipe Massa foi excelente. Isso não só pelo tempo, mas também como a câmara interna mostrou como o carro está bem equilibrado, como ele não precisava trabalhar com o volante, o carro não tinha uma tendência maior de sair de traseira, de sair de frente, um carro muito bem equilibrado. Eu acho que o Felipe está num grande momento, começando muito bem, não poderia ter sido melhor essa sexta-feira para ele. Já o Fernando Alonso, sem dúvida, ainda não jogou sua última cartada, o 7º tempo é extremamente artificial, não é, sem dúvida. Não me pareceu que tenha sido a prioridade dele lutar por um melhor tempo, ele que foi o mais rápido na primeira sessão. Então, 1-1, mas Felipe Massa muito bem, Kimi Raikkonen ainda um pouco abaixo do tom que se espera dele, e muito bem o Lewis Hamilton, e uma boa surpresa o 4º tempo do Giancarlo Fisichella, apesar de ter ficado a praticamente 6 décimos do tempo do Felipe Massa, mas ficou a pouco mais de 2 décimos do tempo do Kimi Raikkonen. Então a Renault não está tão perdida quanto se acreditava. O Heidfeld em 5º também mostra que o carro da BMW não era um blefe, é um carro bastante rápido. Agora, esse é um piloto a ser observado com muita atenção. Lewis Hamilton. Com lupa, com toda atenção, com lentes de aumento. É, sem dúvida, uma futura estrela da Fórmula 1. Já é um piloto de grande destaque, um piloto de grande potencial.
destaco também o sexto lugar, ótimo sexto lugar da equipe Williams com Alexander Wurz. E também o oitavo lugar de Nico Rosberg, seu companheiro na equipe Williams. Jean Todt ali ao lado do Massa. Você sentiu a emoção de ver a Fórmula 1 de volta ao Sport TV, treinos livres de sexta-feira. A emoção da Fórmula 1 está de volta. Aí Ron Dennis preocupado, vai vendo Ralf Schumacher. A Fórmula 1 voltou. 3 horas de Fórmula 1 ao vivo na sexta-feira para você. Treinos livres de sexta-feira ao vivo no seu canal Campeão. E Felipe Massa prometendo uma temporada espetacular. Fique ligado no Sport TV, o canal Campeão.